Olá, boa noite, como estão? Neste domingo, um dia de sol maravilhoso que teve hoje. Eu sou a Diana, do projeto Autenticamente. A Petra já está aqui a entrar. Olá, Joana, bem-vinda. Acho que a Petra já vai entrar. Olá, Cláudia. Boa Olá, noite. Petra. Estou aqui a fazer de um sítio diferente. Estou aqui no carro, mas o online é assim, podemos fazer de qualquer parte do mundo, não é? Exatamente, o que conta é a intenção e o propósito. Como estás? Exatamente. Está tudo bem contigo? Está tudo bem? Também, também, cá estamos nós para mais uma live hoje sobre valores para partilhar aqui com as pessoas isto que é tão importante Exato. na nossa vida e no nosso desenvolvimento pessoal. Então, Petra, queres Uhum. fazer novamente uma breve apresentação? Sim, não sabemos quem é que pode estar cá, não é? Pela primeira vez, Exatamente. não é? Então, o meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga clínica. Como é que eu ia te explicar? Sou psicóloga desde 2017. Entretanto, na minha intervenção já trabalhei com crianças e adolescentes, já trabalhei também em intervenção social com idosos. Atualmente divido a minha intervenção enquanto profissional tanto na área social e comunitária com famílias vulneráveis e também na área de intervenção clínica, acompanhar jovens adultos e adultos nas questões de saúde mental e desenvolvimento pessoal. Também tenho uma certificação em coaching, ainda também estou como coach. E foi assim que o meu caminho se cruzou com a Diana. Partilhamos aqui Exatamente. de algumas visões e propósitos e valores em comum, e por isso é que optamos aqui por fazer este projeto em conjunto. Sim. Obrigada, Petra. Mais uma Nada. vez, eu sou a Diana, sou a cara deste projeto autenticamente. Sou coach. Convidei a Petra para fazermos este Sai da Caixa para mudarmos um bocadinho a visão e a perspectiva das pessoas em relação a si própria e à sua vida. O nosso Uhum. objetivo e missão é que as pessoas possam começar a criar mudanças em si e vivam uma vida mais leve, mais com sentido e mais feliz. Nós fizemos a nossa primeira live a semana passada. Não sei se as pessoas que estão cá viram ou não. Se não viram, está gravada no meu perfil, no meu feed, ok? É sobre quem sou eu, o primeiro passo do autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre valores pessoais. Petra, diz-me uma coisa, o que são para ti valores? Valores para mim é aquilo que me move. É, como é que eu ia dizer? É aquilo que eu mais valorizo, aquilo em que eu mais acredito e que influencia toda a minha ação, todo o meu procedimento. É basicamente aquilo que eu tomo como mais importante para mim. São os pilares, a minha base, praticamente. Ok. Para mim, valores são os princípios que nos regem, ou seja, é aquilo que justifica a forma como eu lido com as coisas, como eu penso, como eu vivo, como eu ajo, como o meu comportamento surge, é através dos meus valores. É muito importante nós explicarmos às pessoas o que são valores, porque há muitas pessoas que não sabem, não ligam o que são, o que nós denominamos valores pessoais ao que realmente são. E Exatamente. realmente os nossos valores, eles surgem lá na infância, através da educação que nos dão. Vamos só dar aqui Uhum. alguns exemplos de valores para situarmos um bocadinho as pessoas. Sim, 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 Então, sim. valores pessoais podem ser o respeito, a honestidade, a empatia, A justiça. a justiça, o comprometimento contigo ou com o outro, o Uhum. sucesso, a família, enfim, há uma série de valores e só nós sabemos aquilo que realmente é importante para nós. O que é certo é que a educação que nos dão normalmente tem alguns valores que nós vamos moldando com o nosso crescimento. Se bem que nós depois, na idade mais adulta, podemos mudar a hierarquia dos nossos valores, ou podemos mesmo mudar alguns valores, quando começamos a Exatamente. ver as coisas de outra forma. Ó Uhum, Petra, uhum. diz-me uma coisa, de que forma é que o autoconhecimento contribuiu para tu identificar os teus valores? Como é que isso começou? Ok. Onde é que entraram Antes, os valores na tua vida? Ou a antes consciência deles?
antes de responder, quero dizer boa noite a todas as pessoas que estão a entrar, está bem? Sejam muito bem-vindas. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no símbolozinho onde diz adicionar comentário. Aí ao lado há um ponto de interrogação. Podem colocar aí as vossas questões que nós depois vamos responder, ou se não conseguirem, coloquem mesmo nos comentários que nós vamos respondendo ao longo da live, está bem? Então, como é que os valores... Olha, os valores só entraram realmente na minha vida. Quer dizer, eles já estavam há muito tempo, não é? Que os valores estão sempre presentes, mas eu só comecei a ganhar consciência deles exatamente quando comecei este processo de autoconhecimento. Eu lembro-me que foi uma sessão que eu fiz, exatamente neste processo, em que me perguntaram quais é que eram os meus valores pessoais. E eu até os tinha na ponta da língua: sinceridade, honestidade, justiça, coerência, liberdade e tudo mais. Só que eu não tinha bem presente de como é que eles poderiam influenciar a minha vida, de como é que eles poderiam influenciar o meu dia-a-dia. Então, basicamente, eu comecei a ganhar consciência dos meus valores foi exatamente quando me perguntaram quais são os teus valores. Que é uma pergunta que nós muitas vezes não estamos habituados a ouvir. É mesmo aquela questão que nós até falámos na semana passada, a questão de quem és tu, que nós muitas vezes não sabemos responder. E se calhar se eles perguntarem quais são os teus valores, Petra, mas deixa-me só fazer-te aqui uma pequena chaveta que é, quando te perguntaram qual é os teus valores, eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo aconteceu de uma forma muito subtil, mas aconteceu que foi, nós às vezes temos tendência para dizer aquilo que gostaríamos de ter na nossa vida enquanto valores. exatamente, E fugimos exatamente. um bocadinho daquilo que são os nossos valores no momento. Isso aconteceu-te? Ou seja, Sim, ficaste... sim, também acontece, do género. Às vezes tu queres dizer uma coisa, mas pensas, se calhar eu devia estar a dizer outra, porque eu se calhar devia valorizar mais uma coisa do que aquilo que eu estou realmente a valorizar. Também acontece. Também acontece. Ok, mas continua. Estavas há bocadinho a dizer que foi numa sessão de coaching que descobriste Sim, quais foi eram numa os teus sessão de coaching valores. que descobri. É assim, eu até já sabia aquilo que eu valorizava, por exemplo, num relacionamento, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade, aquilo que eu valorizava na minha vida. A mim o que mais me chocou, por assim dizer, foi ver que aquilo que eu valorizava de verdade eu não estava a viver de forma íntegra. E não estava a viver a 100%. E posso dizer que essa foi um dos chavões para mim, foi tipo um daqueles cliques que me deu, ok, aqui alguma coisa não está a bater certo e precisamos de fazer aqui algumas mudanças. Sim, sim, sim. E no teu caso? Olha, no meu caso, foi também numa sessão de coaching que eu ouvi falar disto, qual é a identificação dos teus valores e na altura, quando me perguntaram qual eram os meus valores, eu tive, lá está, essa tendência para o que é que eu gostava que fosse importante para mim e o que é que realmente é importante e aquilo que eu vivo na minha realidade, no meu dia. E eu consegui identificar claramente os meus valores. Agora, a questão foi: será que eu estou a viver de acordo com os meus valores? Por Uhum. exemplo, repare, eu quando cheguei ao desenvolvimento pessoal, não é? Eu cheguei e quis mergulhar no desenvolvimento pessoal porque uma parte de mim não estava bem. E quando eu tive Uhum. essa sessão de valores, muita coisa fez sentido para mim. Porque, por Uhum. exemplo, para mim, um dos valores mais importantes é a honestidade e é o respeito. Uhum. E eu depois tenho outro que é a autenticidade. Uhum. Entendes? E às vezes as pessoas podem nos estar a respeitar não sendo autênticas. Exatamente. Exatamente. Ou eu posso querer ser verdadeira com uma pessoa e não ser autêntica. Uhum. Uhum. E o que é que foi importante para mim? Depois de eu identificar os valores, o que foi importante para mim foi eu perceber qual deles era o mais importante. Hierarquizar. Na altura eu escolhi 10 e depois Uhum. pediram-me para reduzir a 5. Já foi ali aquele desafio, eu reduzi a 5 e depois eu tive que hierarquizar. E sabes o que é que eu percebi? Eu percebi, quando hierarquizei os 3 mais importantes, eu percebi e me perguntaram: tu vives de acordo com estes valores? Eu levei uma grande bufetada, sabes? Porque Talvez duas. eu não vivia de acordo com os meus valores ou no sentido dos meus valores. Uhum. Por isso é que Uhum. eu, naquela altura, era uma pessoa com menos confiança, com menos autoestima, mais Uhum. frustrada, mais Uhum. estressada, irritada, não é? Qualquer coisa pipocava logo aqui dentro da cabeça e tínhamos aquela irritabilidade. E eu depois Exato. percebi que era quando eu ia contra o meu próprio valor. Quando eu Uhum. estava a ter
ações ou conversas com outras pessoas, ou quando, em relações, não só amorosas, mas também interpessoais, quando havia choque da outra pessoa nos meus valores, e eu cedia, não é? Para a pessoa, eu ia contra os meus próprios valores. E lá está, agora pensa comigo, Petra, se um dos meus maiores valores é o respeito, então qual era a vantagem de eu estar a ceder à outra pessoa? Eu estava logo de início a faltar-me a mim ao respeito. Eu já estava a ir de encontro ao meu próprio valor. É quando tu vais contra os teus valores, tu vais contra ti própria. Exatamente. Uma coisa que eu até falava há tempos era as crenças nós podemos mudar e devemos, porque muitas crenças que nós temos são crenças limitantes. Os valores nós devemos respeitar, porque fazem parte de quem nós somos. É claro que se existe ali alguma questão que realmente estou a valorizar ali muito mais, por exemplo, eu estou-me a lembrar agora de uma sessão. Ui, a luz do carro foi abaixo. Nós estamos a ver, tranquilo. Que eu estava numa sessão de coaching, estava a fazer, e não sei se ela está aqui, mas claro que não vou aqui dizer quem foi, e estávamos a falar sobre valores profissionais. E a fazer a hierarquização dos valores, o valor profissional que ficou acima do respeito, acima da privacidade, acima de tudo e mais alguma coisa, foi o vencimento. Okay. E nós chegamos ao final da sessão e a pessoa teve assim um insight, calma, o meu primeiro valor não devia ser o vencimento, porque eu devia valorizar primeiro o respeito do que o vencimento, porque isso quer dizer que se me pagassem 1000 euros, mas me faltasse ao respeito, eu ia ficar lá no trabalho. Então às vezes é preciso fazer aqui algumas alterações. Mas, regra geral, os nossos valores devem ser respeitados, devem ser para nós respeitarmos e para nós nos ouvirmos e nós escutarmos realmente o que é que está aqui dentro. Porque a verdade seja dita que a maioria das pessoas que sente que está a viver de uma forma desconectada com ela própria, tu estás ali no ambiente, mas parece que alguma coisa não está a bater certo, parece que tu tipo, não pertences ali, parece que ali alguma coisa não... Tu estás naquele trabalho, mas... tu estás naquele relacionamento, mas parece que não encaixa. 99% das vezes é porque os teus valores estão a ser colocados em xeque. Exatamente. E porque tu próprio estás a ir de encontro aos teus valores, porque isso que tu falaste é muito importante, Petra. Eu lembro-me há uns anos atrás, eu ia à procura de emprego, de trabalho, e eu dizia assim às minhas amigas, olha, eu quero um trabalho que eu possa ganhar mais ou menos assim e tenha flexibilidade de horário. Ok, o universo proporcionava isso, e eu depois chegava àquele trabalho e abusavam de mim, faltavam-me ao respeito, e eu ficava assim, então, mas entendes? E depois como é que ficava? Frustrada, desmotivada. Porquê? Porque eu estava a viver numa realidade, uma situação que ia de encontro aos meus valores. Exatamente. Hoje em dia, quando eu vou à procura de trabalho, das primeiras coisas que eu penso é eu quero ser valorizada, eu quero ser respeitada, eu quero ser bem remunerada. Eu digo logo isso. Entendes porquê? Porque eu sei que o respeito e a valorização e a honestidade é importante para mim. E repara, quando nós às vezes conhecemos aquelas pessoas que parece que estão sempre motivadas e estão sempre cheias de energia, na verdade, se nós formos analisar um bocadinho a rotina delas, elas no dia a dia, elas não vão contra os valores delas. Exatamente. Elas seguem muito os seus valores ou criam limites à sua volta para que esses valores não sejam quebrados. Enquanto que nós, quando estamos na posição de nos sujeitarmos, de cedermos, de tolerarmos muitas coisas, nós estamos a ir em contra os nossos valores. E depois andamos irritados, frustrados e às vezes nem sabemos bem do quê. Mas pessoal, ouçam o que eu e a Petra estamos a dizer. Tem a ver com os vossos valores. Tem mesmo. Para quem já está no grupo do Telegram, nós a partir de amanhã vamos deixar alguns exercícios para tu conseguires sozinha identificar os teus valores e a importância deles no teu dia de hoje. Petra, só aqui outra coisa. A Joana estava ali a perguntar, perguntou há pouco, se os valores podem mudar ao longo da nossa vida. Queres responder? Podem. Podem. Okay. Sim, há coisas que eu valorizo. Sim. E dou-te um exemplo, se calhar no início da minha carreira profissional eu valorizava mais o vencimento e hoje em dia eu valorizo muito mais outras coisas. Vai muito de acordo com aquilo que estás a dizer. Hoje um dos meus principais valores profissionais é a liberdade. E eu posso dar este exemplo que até há dias partilhei nas stories, não é? Que os meus valores profissionais, o rendimento não estava lá, e se calhar há uns anos estava, quer dizer, é um valor que eu valorizo, óbvio, mas não é um dos primeiros. Um dos primeiros é a liberdade, é a justiça, é a transparência, e que são coisas que eu se calhar não valorizava tanto antes. Porque é normal que ao longo da nossa vida, com determinadas experiências,
nós vamos passando por determinadas questões que vamos ver, ok, se Exatamente. calhar é isto que eu devo valorizar mais. E eu digo mais ainda, eu acredito que esses valores que nós ao longo do tempo, quando vamos passando por determinadas experiências, eles vão subindo mais na nossa hierarquia de valores, eles já estavam lá há muito tempo, nós é que os fomos apagando com outras coisas que considerávamos mais importantes. Que achávamos que nos iam fazer mais felizes e depois percebemos que não. Exatamente, Percebemos que exatamente, afinal não nos exatamente. preenchia, porque muitas pessoas, e isto estamos a falar na área profissional, muitas pessoas pensam logo no valor do vencimento. E eu já conheci Uhum, algumas colegas de trabalho que quiseram deixar esses trabalhos, não pelo valor do vencimento, porque era bastante bom, mas sim por todo uhum, o ambiente que estava à sua volta. Porque lá está, uhum, ia contra os valores delas e elas não se sentiam bem. Elas diziam: eu acordo e não tenho vontade de vir trabalhar. Então, uhum, afinal, o uhum, dinheiro não é mais importante. O que é mais importante é o respeito, é a valorização, é seja o que for que é para cada um de uhum, nós. Porque repara, uhum, Petra, eu tenho alguns, consegui perceber esta semana através dos stories, tenho alguns valores em comum contigo, mas tenho outros uhum, diferentes e está tudo bem. uhum. E Exatamente. isto vê-se muito, e agora vamos falar aqui um bocadinho de como é que os nossos valores estão incutidos na nossa forma de reagir e agir para com os outros. E às Uhum, vezes tem um bocadinho a ver com a hierarquia de valores de cada um. Porque é assim, Petra, exatamente. supõe, não é o caso, mas Uhum, vamos supor. Para ti é importante o respeito, a verdade, pronto, a família. Para mim, pode ser o respeito pode estar, por exemplo, em quarto ou quinto lugar. E para mim, o uhum, comprometimento comigo mesma pode ser mais importante que o respeito. Não é o caso. uhum, Nós uhum, uhum, podemos ter aqui um conflito entre nós neste sentido, uhum. Exato. não E é? tu vês muito esses casos, desculpa interromper-te, muito esses casos nas questões profissionais. Por exemplo, imagina que às vezes há pessoas que reclamam, por assim dizer, não, o meu chefe exige muito de mim, não entende que eu tenho uma vida, não entende que eu tenho um trabalho, pede-me esse trabalho, que eu faço horas extras. Quer dizer que ele está errado que quer dizer que ele está errado e que tu estás certa? Não nesse sentido, mas se calhar o valor que o teu chefe tem em primeiro lugar é o trabalho. E o primeiro valor que tu tens é o tempo, a liberdade, a família. Não quer dizer que um esteja certo ou que outro esteja errado. É uma questão da própria pessoa colocar os limites de acordo com os valores que ela tem, Exatamente, exatamente. não é? Porque os teus valores não são. Ok, as outras pessoas devem respeitar, mas elas não são obrigadas a respeitar os teus valores. Tu aqui, em primeiro lugar, tens que respeitar os teus valores e colocar os teus limites de acordo com os teus valores, E o não é? engraçado, Petra, é que quando tu conheces as pessoas de início e consegues transmitir um bocadinho os teus valores e os limites que tu já tens nos teus valores, as pessoas respeitam logo de início. Uhum, Enquanto que se tu chegas lá e te sujeitas, não é? Às coisas que podem acontecer ou podem estar a haver lá, eles percebem que tu estás-te a encaixar lá e já não vão uhum, respeitar da mesma forma a uhum, tua essência uhum. e os teus valores. Exatamente, Agora, exatamente. claro que tu falaste há bocadinho de cada um de nós tem valores diferentes e isso afeta a forma de comunicar. Sim. Uhum, Agora repara, a partir do momento que tu tens uma relação interpessoal com uma pessoa, pode ser um colega de trabalho, e tu entendes que os teus valores principais são diferentes do da outra pessoa, ao criar limites não é dizer, olha, eu tenho este limite e tu não falas comigo assim ou não ages assim. Não é nada disso. Tem que haver exatamente. aqui uma capacidade de tolerância para com o outro. Principalmente Uhum, depois de tu perceberes que a pessoa tem uma hierarquia de valores diferente. E aqui entra um uhum. bocadinho também a empatia, não é? Pôr no Tu- lugar do outro, tipo, uhum, ok, já consegui perceber porque é que ele me fala assim, ou porque é que uhum, ele se comporta assim. Claramente, ele não pensa da mesma forma que eu, ok, mas eu tenho aqui uma relação para com esta pessoa, então o que é que eu posso fazer aqui? E entra a capacidade de cedência, sem bater no teu limite, mas até lá, o que é que eu posso fazer aqui? Não é? Tem que haver um equilíbrio na comunicação das pessoas. uhum, uhum. É muito mais Exato. fácil comunicar Uhum. com pessoas que têm os teus valores. Agora, existem muitas pessoas e nós temos sempre que lidar com vários tipos de pessoas. Isso E, seria o ideal, não é? e antes o que se calhar tu vias como um grande conflito à tua volta, Uhum. depois de tu percebes isto dos valores, consegues perceber que, ok, para ele o mais importante é aquilo, para mim é isto. Agora, pronto, vamos ver como é que podemos comunicar. E está tudo bem? Simplesmente. Porque Sim. repara, às vezes o que nos faz sentir frustrados e irritados
estressados, desconectados de nós mesmos, é o facto de tolerarmos também demais dos outros. Porque uma coisa é, lá está, nós temos que medir a nossa capacidade de tolerância e não tolerar demais nem de menos, para não chocar demasiado com os nossos valores. Temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Uhum. Há uma pergunta que eu gosto muito de fazer em sessão, não é? Quando eu trabalho os valores, que é: o que é que para ti é indispensável? O que é que para ti é inegociável? Sim. Okay? O que é inegociável para ti? E essa pergunta é uma pergunta que nos faz ver realmente aquilo que eu não posso tolerar. Aquilo que é inegociável e aquilo que é inadmissível. E não quer dizer que E o que é que eu ok, tenho vindo tolerar até agora o que é que eu tenho vindo que a me tem tolerar? magoado? Exatamente. Porque eu acho que ainda temos muito, infelizmente vemos muito isto às vezes nas pessoas, que é a questão de que não, é para não magoar o outro, não, é porque é pelo outro, é pelo outro. Ou Ok, mas e então, tu? Petra, ou então as pessoas vão contra os seus valores com aquela ideia de eu tenho que encaixar naquele lugar que aquela pessoa tem disponível agora. Não. Então eu tenho que deixar de ser eu tenho que negligenciar os meus valores para encaixar naquele lugar, ou naquele Uhum, trabalho, ou naquela relação, ou naquela uhum, amizade. Mas não, é, e isto para mim, por exemplo, um dos meus grandes valores é a autenticidade. E a partir do momento que eu comecei a Também valorizar o mais os meu. meus valores, não é? Parece uma redundância, mas a valorizar mais os meus valores, a estar mais atento aos meus valores, há determinados ambientes que eu já não tolero estar. E a intenção não é para que o ambiente seja mau. Não, eu não estou a criticar o ambiente, eu simplesmente tenho que estar num local onde eu possa ser eu mesma, onde eu possa ser real, porque é um valor importante para mim. Se calhar não é para outras pessoas, mas a partir do momento que é para mim, eu tenho que me respeitar em primeiro lugar. É como aquele slogan famoso, que se eu não cuidar de mim, quem cuidará? Então, se não for eu a cuidar dos meus valores, e a zelar pelos meus valores, e a colocar os meus próprios limites, e a saber, epá, então, os meus principais valores são estes. Este ambiente não respeita em nada os valores que eu tenho. Eu, ao estar aqui, sinto-me desencaixada. Então, vou ficar aqui só para agradar alguém? Exatamente. Não Olha, é repara, Petra, possível. quantas vezes às vezes nos acontece, até com amigos próximos, imagina, estás em casa num domingo como hoje, sem live, claro, estás em casa, relaxada, e liga uma amiga tua e diz, olha, eu até precisava de falar, vamos jantar fora. E tu, autenticidade, não é? Agora tens que ver aqui o que é mais importante para ti, se é o respeito, se é a autenticidade, se é o comprometimento com o outro. Por exemplo, mas repara, a pessoa diz, olha, eu preciso de falar, queres vir jantar? E tu dizes assim, bolas, não me apetecia nada, eu estou mesmo confortável aqui, estou a descansar, não quero Uhum, sair daqui. E uhum, agora? Vou dizer à minha amiga aquilo, ela vai ficar rosto de trombas, não é? uhum, Porque ela quer uhum, falar. Ou seja, a pessoa está a olhar para a vontade dela e está tudo bem aqui, fora de julgamentos. Agora diz-me, o que é que tu fazes? Se o teu valor principal é a autenticidade, como também é um dos meus, nós dizemos assim: olha, desculpa, mas hoje não vai dar, tipo, não me apetece uhum, sair. uhum, Quantas vezes uhum, já me aconteceu, há muito tempo atrás, eu dizia isto e as pessoas ficavam mesmo aborrecidas, ficavam mesmo a rosto de trombas uns dias. Tipo, uhum, mas Diana, eu convidei-te porque eu precisava de falar contigo. Eu queria estar contigo, senão eu não te chamava. E eu hoje uhum, olho para trás e digo, ok, mas um dos meus valores é a autenticidade e respeito. E começa em mim. Repara, quando tu dás a ti, quando tu respeitas os teus valores, as outras pessoas vão respeitar. Se tu não respeitas, os outros não vão respeitar. exatamente, E exatamente. E hoje nós em muitas vezes dia, eu esperamos que os sou. outros respeitem em primeiro lugar antes de nós os respeitarmos. E hoje em dia, eu sou muito assim. Agora, eu ainda vejo pessoas que, epá, não me apetecia mesmo nada ir ali com aquela pessoa, mas eu vou que é só para não ter que aturar. Uhum, uhum, O que é que uhum, acontece? Eu vou contrariado e depois, à mínima quesilhazinha, há discussão, há chatice, há isto e aquilo. Porquê? uhum. Foste de encontro aos teus valores. Porque se tu não estás bem contigo, tu não vais conseguir estar bem com os outros, não Exatamente, é? E exatamente. é aqueles típicos jantares que nós vamos só para não fazer frete, não Sim, é? Já só vamos porque, pá, está toda a gente a ir, eu também vou, não me apetece nada, o ambiente não condiz comigo, não era isto que eu queria priorizar, mas eu vou só para não fazer frete. E depois estás lá e à mínima coisa
incomoda-te. Porquê? Porque estás aí contra ti própria, estás aí contra os Estás teus aí valores. contra os teus valores e também porquê? Porque, na verdade, tu estás a ceder ao outro. Tu estás tipo, ok, Uhum. tenho que encaixar ali um tempo. Não faz sentido. Quando nós Exatamente. sabemos quais são os nossos valores e seguimos os nossos valores, nós sentimos-nos muito mais leves. E Uhum. repara, quando há um conflito, quando há uma decisão para tu tomares, quando tu pensas, ok, por mais nervosa que estejas, tu dizes assim, tenho isto para decidir, isto e isto. Ok, para, respira. Quais são os meus valores mais importantes? É este e este. Ok. De que forma é que eu vou vivê-los? Se for para aqui, Uhum. ok? E se for para ali? Ou então, isto é importante para mim? E tens a tua resposta. O que é que isto significa para mim? Como Uhum. é que eu vou ser daqui a um ano se eu for por aqui? Como é que eu vou Uhum. ser se eu for por aqui? Onde é que eu sou mais respeitada? Isto depois pensando nos valores, onde é que eu sou mais respeitada? Onde é que vão ser mais honestos comigo? Onde é que vão ser mais autênticos comigo? Agora estás a falar nisso, estava-me a lembrar que também esta semana também estava numa sessão e a pessoa estava assim, meio indecisa entre dois trabalhos. E aquilo que eu orientei foi, ok, então vamos aqui pensar nos teus valores profissionais. O que é que tu mais valorizas num contexto profissional? Ou o que é que tu te sentes mais confortável? Que seja, se tu estiveres assim num ambiente profissional top, que tu te sentes realmente confortável, que valores é que tu estás a viver nesse momento? Já fez, colocou os valores, fez a hierarquia dos valores e depois fizemos. Ok, neste ambiente de trabalho, em que nível é que tu vais estar a sentir estes valores? E neste ambiente, em que nível é que tu vais estar a sentir estes valores? Isso traz-te uma clareza de que, ok, ajuda-te na tomada de decisão. Até uma das coisas que tínhamos falado hoje, né? Como é que os valores nos ajudam na tomada de decisão? É exatamente isso que estás a dizer, não é? É essa coisa de tu conseguires aqui discernir, ok, aqui eu vou estar a viver os valores de uma forma, aqui eu vou estar a viver de outra. Ok? E em contexto de indecisão, vão aos vossos valores. Às vezes basta nós pararmos um bocadinho e nós analisarmos, ok, o que é que eu mais vou... Ok, eu estou-me a sentir desconfortável neste relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não falo simplesmente de um relacionamento amoroso, mas também falo em relacionamentos de amizades, Claro que relacionamentos sim. familiares, tudo o resto, está bem? Às vezes as pessoas levam logo para o relacionamento amoroso. Não é? Mas tu, ok, eu estou-me a sentir desconfortável aqui, parece que alguma coisa não está a bater certo. É tu parares um bocadinho e tu pensares, ok, quais são o que é que eu mais valorizo no relacionamento? Honestidade, respeito, liberdade, justiça, autenticidade, whatever. O que é que tu mais valorizas no relacionamento? E tu vais ali a tua lista, ok, 0 a 10, o quão eu estou a viver este valor neste relacionamento? 0 a 10, o quão eu estou a viver este valor neste relacionamento? Se calhar tu vais ver, eu já vi pessoas que estavam a viver no nível 2. Como é que algo que é tão importante para mim, eu estou a viver no nível 2, não é? É porque ali alguma coisa tem que mudar. Alguma decisão eu vou ter que tomar. E até, depois não sei se isto também estava encaixado noutras perguntas mais para a frente, mas uma das coisas que mais me fez tomar decisões na minha vida foi realmente dar conta de que eu não estava a viver 100% os meus valores. E eu própria é que tive que tomar as decisões. Eu própria é que tive que fazer as escolhas. Eu não esperei que alguém fizesse por mim, porque são os meus valores. Sim, sim, sim. Até para tu perceberes um bocadinho a importância dos outros na tua vida, sejam eles quem forem, é olhares um bocadinho para os teus valores e para a medida em que essas pessoas contribuem e vivem de acordo com os teus valores também. Exatamente. E repara, muitas vezes com pessoas mais velhas, falando aqui, por exemplo, dos nossos pais, não é? Uhum, Quem nunca teve aquelas chaticezinhas com os pais? E nós dizemos, uhum, ok, lá vem choques de consciência. Na verdade, são choques de valores. uhum, Porque os nossos uhum, pais têm uns valores, nós temos outros. uhum, E na uhum. comunicação não há muitas vezes, porque repara, isto é uma opinião muito pessoal minha. Tu podes ter a tua e outras pessoas podem ter a delas. Isto não é verdade absoluta, é apenas o meu ponto de vista. Eu acho que as pessoas que são mais chegadas a nós são aquelas pessoas que levam mais com a nossa explosão, com a nossa Ah, sim. autenticidade. Sim, sim. Autenticidade, ok? Nós às vezes com os nossos pais, principalmente com os nossos pais, explodimos, tipo, nem pensamos em mais nada, dizemos simplesmente o que nos apetece. Uhum, uhum, E repara, muitas vezes o que há é choques de valores. E não há uhum, normalmente capacidade de cedência, porque são as pessoas que fazem mais, que estão mais presentes na nossa vida, estão mais ligados a nós, e nós muitas vezes não temos um bocadinho de tempo para analisar essas coisas ao pormenor. Mas uhum, muitas vezes estão aí os valores. Eu vejo isso, por exemplo, muito na relação que eu tenho com a minha mãe e com o meu pai.
Para o meu pai é muito importante o valor, por exemplo, de trabalho. Uhum. Para mim também é importante o respeito e a autenticidade. Uhum. Entendes? Uhum. Então, às vezes, em muitas conversas, pronto, a conversa não flui porque para o meu pai é importante o trabalho e, portanto, tu tens que aguentar tudo o que tiveres que aguentar num trabalho, porque tens que estar lá. Exatamente. Exatamente. Agora fizeste-me lembrar, ainda há tempo estava a ouvir, se também era uma live assim de uma psicóloga que ela estava a dizer exatamente quando imagina que tu estás a trabalhar, não é? Tu estás no teu trabalho e a tua mãe vem-te pedir para tu fazeres alguma coisa. Sim. E existe muito aquela dificuldade em dizer não. Como é que eu vou dizer não à minha mãe? Mas, e eu também recebo muitas, às vezes eu até recebo questões, olha, quero dizer isto à minha mãe, mas não sei como conversar, tenho uma decisão para anunciar à minha mãe, não sei o que dizer. Comunicação, o que eu costumo dizer é sempre, comunicação assertiva com empatia. Porquê com empatia? Porque tu tens que entender que os valores que os teus pais têm são diferentes dos valores que tu tens. Principalmente quando entra aquela velha história de no meu tempo, isto era assim, Ui. assim, assado. Temos que entender que no tempo deles haviam coisas que eram mais valorizadas do que hoje. Não é? Que se calhar era mais o contexto de casa, se calhar era outro Família. contexto. Mais contexto de Família. família, e se calhar às vezes nós, em vez de queremos estar com a família, queremos estar com os amigos, ou seja, porquê? Porque também temos ali o valor da amizade muito presente, não é? Um, então, e lá está, quando nós entendemos estas questões, nós passamos a ter muito mais empatia com o outro, porque deixamos de levar para o lado pessoal do género, não é nada pessoal, é simplesmente a forma como aquela pessoa vê o Sim, mundo. sim, E é sim, sim. simplesmente a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu encaro as coisas. Não é que um esteja errado e outro esteja certo. Não é que os meus pais tenham que. Não, os meus pais têm que me aceitar como eu sou. Se eu quero fazer, eu tenho ponto final e tudo mais. Nem os pais devem dizer, não, o meu filho tem que fazer aquilo que. Claro que existe aquele respeito, não é? Mas o meu filho tem que entender que tem que ser assim, ponto final. Somos duas pessoas diferentes, em ambientes diferentes, em gerações diferentes, com valores diferentes. Não é a Sim. mesma coisa, que há pessoas que aceita que para elas, se calhar, o valor da honestidade no trabalho não é tão certo e por isso é que às vezes até aceitam ali fazer umas manobras para conseguir alguma coisa, mas há outras que não aceitam. Porquê? Porque o valor da honestidade está ali em primeiro lugar. Então, independentemente do que aconteça, não vão aceitar quebrar esse valor. Não é que uma pessoa seja mais fraca do que a outra, uma pessoa seja melhor do que a outra, não. Simplesmente, ok, tu tens esse valor, eu tenho este. E está tudo bem com isso. Sim, sim, sim. Mas para além de ser com pessoas mais velhas como os nossos pais, até muitas vezes em conversas de café, não é, com os amigos, quando estamos várias pessoas e estamos a partilhar opiniões, e aconteceu muito isto em relação até ao coronavírus e questões políticas ou Uhum. desportivas, muitas De vezes vacina. tu estás a ouvir a pessoa e ela depende, por exemplo, há pessoas que têm muito presente o valor de justiça. Uhum. E dizem assim: epá, se fosse a mim que aquela pessoa fizesse isto, eu fazia, acontecia, não sei o quê, não sei o quê. Tu não pensas assim? E eu às vezes digo: não, ou sim. Uhum. E depois Uhum. surgem aqueles ricochetes, não é? Na comunicação mesmo, quando Uhum. estamos entre amigos. Uhum. Porquê? Porque o que para mim é importante não é importante para ti. Tudo, Agora tudo, fizeste-me tudo lembrar na de nossa um. comunicação, Uhum. se nós formos a filtrar, está ligado aos valores. Sim, agora fizeste-me até lembrar de um exemplo que está ligado com aquilo que, por exemplo, tenho amigos que às vezes me perguntam: imagina uma pessoa, pronto, que não tem dinheiro, imagina um sem-abrigo, vai ao mini preço, não tem dinheiro para comprar um pacote de leite e rouba. Ok. Há pessoas que dizem: não, ele devia ser preso. Epá, eu não acho que ele devia ser preso. Porque para mim o valor sei lá, agora nem sei que valor é que é de dar a isto, mas sei lá, não sei se fome é um valor, não sei, mas para mim há um valor que está muito mais acima do que a justiça nesse momento. Sim. Que é a pessoa ter as suas necessidades básicas atendidas, não é? E para mim esse valor está muito mais acima do que a justiça nesse momento. E por isso é que nesse momento há pessoas que dizem: não, ele roubou, ele devia Se ser calhar o preso, um teu pacote de leite valor é um pacote de leite. se calhar o teu Se calhar valor o é meu é qualquer. igualdade, equidade e Sim, igualdade, sim, não sim, é? sim, sim, sim. Muito por Está aí, muito. muito por aí. Ou seja, Então, para mim, valorizas mais isso do que a justiça. sim, sim, Sim. sim, E está tudo bem. E sim, sim. é engraçado porque para mim e a minha comunicação com todas as outras pessoas mudou muito a partir do momento que eu identifiquei os meus valores. Mas muito mesmo. Eu já Uhum, não entro em conflitos, eu já não me deixo ceder em muitas opiniões, em muitas posições que tenho que tomar ou decisões que tenho que tomar, tendo em conta os meus valores. E uhum. muitas vezes, se eu estiver indecisa, eu tento trazer os meus valores à consciência e tento me guiar por aí.
O que é mesmo, tento reduzir a 2 ou 3 e o que é mesmo, mesmo, mesmo importante eu viver na minha vida agora? É viver o Exatamente. respeito, é viver a autenticidade, é viver a verdade, é viver o conforto, Uhum. é viver o profissional. Uhum. Porque às vezes nós a escolhermos um valor estamos automaticamente a abdicar de outros. E temos que ser responsáveis nesse sentido. Temos que ser conscientes, Uhum. não é? Olha, vamos falar aqui de alguns benefícios gerais dos valores. Para além de nos ajudar na tomada de decisões, de aumentar o nosso autoconhecimento e a nossa autoconsciência, o que é que para ti é mais benefício em relação aos valores? Essa questão que estavas a falar agora, os relacionamentos com os outros, torna tudo muito mais A leve. A clareza, não é? clareza, exatamente. Porque é inevitável, quanto mais tu consegues compreender a forma como tu te sentes e aquilo que tu pensas, e quanto mais tu consegues compreender a ti, tu consegues compreender melhor o outro. Então, acho que nessa questão do relacionamento, das relações e tudo mais, comunicação com o outro ajuda bastante. Para mim foi o que tu também disseste, foi a tomada de decisão. Passou a ser muito mais fácil para mim tomar decisões a partir do momento que eu ganhei clareza sobre quais são os meus valores. Em tudo na vida. E Oh depois lá Petra, está, eu tenho os meus valores, desculpa, então, tenho os meus valores mais a nível profissional, tenho os meus valores mais a nível de relacionamentos, então para mim também fazer essa distinção ajudou-me muito a perceber que aquilo que eu valorizo num contexto profissional, se calhar não é aquilo que eu mais valorizo num contexto pessoal, num contexto de relacionamentos. Ok? E isso também me ajudou muito aqui a dividir as águas, a separar aqui as águas, a não misturar muitas coisas e também me ajudou bastante nesse sentido. Ias dizer o quê? Desculpa, Diana. ia-te fazer uma pergunta que é, quando tu entraste nisto do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e tiveste aqui o teu primeiro contacto com a identificação dos teus valores, trouxeste um bocadinho isso à consciência, tu lembras-te na altura qual é que era o valor que tu mais tinhas negligenciado até então e que te fazia Eram dois. sentir e que te Eram fazia dois. sentir menos bem? Eram dois. Era a coerência e a justiça. Ok. E eu lembro perfeitamente, porque isto não faz assim muito tempo. Isto foi o quê? Isto foi em julho. Só foi em julho. Estamos aqui em outubro. A coerência e a justiça, e eu sei exatamente porquê. Por causa do ambiente e de uma situação em que eu estava a permitir que me afetasse ao ponto. Olha, aquilo foi tipo. Tipo, o que é isto? O que é que se passa aqui, man? Eu tenho que resolver esta situação porque. E aquilo era uma coisa que me estava a incomodar, só que eu não estava a entender o porquê. E foi quando me fizeram essa pergunta eu fiquei, uau, 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 uau. Percebeste a Então, origem do teu conflito? percebi o porquê que aquilo não estava a bater certo, percebi mesmo. Coerência e justiça. Ok. E diz-me uma coisa, quais são os 3 valores mais importantes para ti neste momento, ao dia de hoje? Neste momento, transparência e autenticidade, Sim, liberdade sim, e empatia. sim. Olha, só para te dizer, isto indo ao encontro do que falaste há bocadinho, daquela situação da pessoa que roubava qualquer coisa no supermercado para comer, tens aqui a tua resposta. Empatia e liberdade. Exatamente. Já vai justificar o porquê de tu teres tido aquela opinião logo Uhum, tão clara uhum, de para mim não tem mal ele ter roubado para comer. Foi uhum, o teu lado uhum. empático que falou mais alto e não é aí aquele sentido de liberdade. Se é para comer, ele tem que ser livre para, não é? Exatamente. Apesar de ter feito de uma forma não mais Sim. correta. Uhum, uhum. Uhum. Isso traz muita tranquilidade às pessoas quando entendem isto. Eu lembro que também, depois, isto começa aqui a fazer umas ligações. Lembro também de um caso que estava a acompanhar, que era uma mãe que se sentia culpada porque roubou à patroa para pagar a creche do filho. Porque se não pagasse a creche do filho naquele dia, o filho ia ficar sem creche. E a mãe às vezes ainda se sente bastante culpada por causa disso. E uma das coisas que me tranquilizou foi: calma, não é que tu sejas má pessoa. E o que lhe estava a pesar muito é que ela não é má pessoa. Mas E ela eu tinha disse, o valor da justiça sim, e eu muito disse, calma, elevado. não é que tu sejas má pessoa, mas tu neste momento tinhas um valor que estava acima da justiça, que era a sobrevivência do teu próprio filho, era o bem-estar do teu próprio filho, não é? E vai muito de acordo com as necessidades básicas também.
da pessoa. Então, calma, isso não faz estimar a pessoa. Naquele momento, o valor mais importante para ti não era a justiça. Isto não faz da pessoa uma pessoa injusta. Isto não faz da pessoa uma má pessoa, mas naquele momento havia um valor que gritava mais alto, ok? Exatamente, É se calhar exatamente. o polícia que vê a pessoa a roubar um pacote de leite e vira a cara. Porque naquele momento o valor profissional dele enquanto polícia, se calhar não era assim tão Não gritante sobrepôs, como o valor. não sobrepôs a Exatamente. empatia ou a Exatamente, não compreensão. sobrepõe. Exatamente, exatamente, exatamente. E tu, quando começas a perceber estas coisas, tu ganhas muito mais consciência do porquê que tu fazes aquilo que tu fazes, do porquê que tu tomas determinadas decisões, do Claro, porquê que tu te sentes incoerente com determinadas coisas, não é? Faz muito sentido. repara, muitas vezes nós chegamos ao local de trabalho, não é? E estamos no decorrer do nosso dia de trabalho e percebemos que um colega nosso está menos bem naquele dia. Quantas vezes eu já ouvi isto? Eu já trabalhei num open space. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas a dizer assim: epá, que eu saiba, não se deve, sentido de Uhum, obrigação, não se uhum, deve trazer para o trabalho problemas pessoais. uhum. Claramente que aquela pessoa não tem o valor empatia como o mais importante. Sim. Eu, aos meus olhos, no meu interessante ponto de vista, olhava para aquela situação e pensava, ok, a pessoa não está a saber lidar com o desafio que está a ter na vida pessoal e acaba por trazer para aqui. Uhum, Mas veja a forma de eu reagir, de eu agir, de eu comunicar, de eu dizer e de eu pensar, uhum, tem a ver uhum, porque para mim é mais importante o valor empatia do que de justiça nessa situação. Porque se uhum, calhar numa uhum, outra situação, como uhum, por exemplo, eu sou muito sensível em relação a ver animais na rua, ok? E animais abandonados. E muitas vezes, quando eu ia com amigas minhas, principalmente ao Porto, que é uma zona onde há muitos sem-abrigo a pedir dinheiro, às vezes eles pediam-me dinheiro. E eu, quando via que tinha animais, eu dava muito mais depressa do que quando não tinham animais. uhum, E às vezes as pessoas diziam: Oh Diana, mas porquê que deste ali e não dás aqui? Não é justo. E eu dizia: Porque para mim é mais importante com a presença daquele animal ali. Porque depois tinha outros valores colados à minha atitude e ao meu comportamento. E para aquela uhum, pessoa, não. Por exemplo, muitas vezes o banco alimentar está nos supermercados a fazer peditórios e eles dizem: Olha, quer contribuir para o banco alimentar? E eu já para aí, dá 7 ou 8 anos para cá que eu digo sempre assim, olha, peço imensa desculpa, eu não vou contribuir, porque eu costumo contribuir para associações de animais e é a minha escolha. uhum. E às vezes eles aceitam e dizem, pronto, tudo bem, outras vezes ficam a olhar de lado. Mas são os teus valores? Exatamente. São as minhas Uhum, escolhas. uhum, E o meu uhum. valor, honestidade e verdade, está muito ali presente, porque eu já ouvi pessoas a dizer, mas não tens que dar uma satisfação, não és obrigada a dar. Só que o meu sentido da autenticidade, o meu valor da autenticidade fala nessa altura e eu digo, ok, eu gosto de ser autêntico, eu gosto de partilhar as coisas com as pessoas, tal como elas são, tal como eu as Uhum, sinto. uhum. Porque é assim que tu vês o mundo, não Sim, é? sim, sim, Isso sim. deve ser respeitado. Sim. Para mim, no processo de coaching que eu fiz, antes de ser coach, eu fiz um processo de coaching na certificação. Para mim, a sessão dos valores foi das mais importantes e das que mais mudou a minha vida e continua a mudar. Às Uhum. vezes, aquelas situações desafiantes que nós costumamos dizer, ok, tenho que respirar fundo para aguentar isto. Eu costumo dizer assim, é respirar fundo e lembrar-te do que é mais importante para ti no momento. E tu lembras se nessa altura tinhas algum valor que não estava a ser vivido na íntegra? Ai, tinha, claramente tinha. Olha, o meu valor autenticidade não estava no sítio que está hoje. Uhum, O meu valor verdade também não estava. E eu vou-te explicar porquê. Muitas vezes com a família, com os pais e com as pessoas mais chegadas. Porque eu ia, não é? Como a minha autoestima era mais baixa, a minha confiança era mais baixa, eu sentia que tinha obrigação de fazer aquilo que os outros me pediam, mesmo uhum, indo contra aquilo que me estava a surgir no momento, ou aquilo que eu sentia. uhum, Percebes? E eu muitas vezes não era verdadeira, porque eu não dizia à pessoa: Olha, não quero fazer. Eu bufava, estrebuchava, resmungava, com raiva uhum, fazia. E quando eu fiz esta sessão de valores, eu pensei: se olhar para trás, eu fui tão, tão, tão contra mim, sabes? Tão. Porquê? Porque era aquela ideia de eu tenho que encaixar ali.
eu sou filha, ou eu sou namorada, ou eu sou amiga, eu tenho a obrigação de, aquela busca de validação do outro, porque se eu não ceder, o outro não vai gostar de mim da mesma forma. O outro se Uhum. calhar não vai querer estar aqui. As pessoas não vão gostar de mim da mesma forma, as pessoas vão me acusar, vão exigir. E hoje em dia, E aí, para mim é muito importante o respeito, a honestidade, uhum. a autenticidade, a empatia, a vulnerabilidade, o comprometimento comigo mesma. Nessa altura, eu tinha o comprometimento com o outro acima de comigo mesma. Então, se eu não dou a mim, como é que eu vou estar à espera que os outros me deem? Uhum. Se eu não me Uhum. respeito, como é que o outro me vai respeitar? Pode calhar, tem dias que ele até me respeita, mas muitas vezes não. Uhum. E quantas vezes nós queremos ser verdadeiros, não é? Nós sabemos que temos o valor verdade na nossa hierarquia, que ele é importante e não temos a coragem de o seguir. Porque achamos que o outro não vai gostar, não vai aceitar enfim, pode haver fases menos boas nessa relação. Uhum. Uhum. Também é uma questão que muitas vezes as pessoas colocam, não é? Ok, eu sei que eu tenho este valor, estou neste relacionamento em que sinto que não estou a ter liberdade para viver esse valor, o que é que eu faço? Conversar, sentar para conversar de uma forma, uma comunicação assertiva com empatia e que sempre isto, porque às Exatamente. vezes as pessoas confundem muito, comunicação assertiva é pum, pum, pum. Não, comunicação assertiva Calma. com empatia, ok? Sempre com calma e também colocar-te no lugar do outro, entender também que o outro tem a visão dele do mundo, mas comunicares, ok, olha, eu valorizo muito o respeito, eu valorizo muito a honestidade, eu valorizo muito a transparência e sinto que neste relacionamento não estou a viver esse valor na íntegra. De que Sim. forma é que nós poderíamos aqui, ok, se a pessoa, se depois de conversares e diversas vezes a pessoa não respeitar, estás diante de uma decisão que A devias escolha é tomar. tua. E isso para mim foi uma coisa que, ok, a outra pessoa não é obrigada a levar como valor, mas eu também não sou obrigada a que estejam constantemente a desrespeitá-lo. Então aí é que entram muitas das decisões difíceis que às vezes as pessoas adiam e às vezes a resposta já está lá, a pessoa que não quer ver. E eu falo isto Sim. num relacionamento, num ambiente de trabalho, com uma amizade, com qualquer coisa. Ok, se tu já tentaste, mas mesmo assim tu estás a ver que tipo, não está a dar, tu estás ali, não está a encaixar. Porque lá está, Petra, repara, continua às vezes aquela ideia na nossa cabeça de o outro vai mudar, a situação vai mudar. Esquece, Uhum. tu não mudas ninguém, tu só mudas a ti mesma. E tu podes contribuir para que a outra pessoa ajuste alguns comportamentos dela. Agora, a essência dela, os valores dela vão estar ali. Está sempre A lá. pessoa pode, ok, nos próximos 15 dias faz ali uma troca de valores e tu notas um comportamento diferente, Uhum. mas é uma questão de tempo até vir a essência ao de cima Necessidade, exatamente. novamente. Uhum. Então lá está, tudo se baseia a se eu continuar aqui, eu vou estar a respeitar os meus valores. O que é importante para mim? Eu e os meus valores ou eu estar aqui? E se eu Uhum. continuar aqui, se ainda assim for teimosa e continuar aqui, a ir contra os meus valores, como é que eu me vou sentir daqui a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos? Eu vou aguentar isto? Porque Uhum. se eu não vou aguentar daqui a 1, a 2 ou 3 anos, então não faz sentido eu aguentar mais um dia ou mais uma semana. Para quê? Não é? Todos nós temos um processo. Todos nós temos a nossa história, a nossa educação e os valores que daí advêm. E é muito importante, quando tu tens relações com os outros, trabalho, amorosas, pessoais, tu eu gosto muito de falar isto com as pessoas, porque é mesmo importante quando tu identificas os teus valores e quando tu vais às pessoas com que te relacionas mais e começas a tentar perceber quais são os valores delas. A comunicação muda completamente. Uhum. Uhum. Completamente. E tu tens muita clareza de isto é para mim, isto não é para mim, porque não é benéfico. Agora, o que tu E fazes com a estás numa situação, liberdade sim, e tu sim. sentes tão livre, não é? E é Porque tu. assustador, só que repara, Petra, também pode ser assustador. Porque tu entendes que, ok, eu agora sei quais são os meus valores e os valores daquela pessoa que está ali. E Nada a sabes o que é ver. que acontece? Cai aquela pressão de, ok, se eu não decidir agora, eu daqui a 1 mês, 1 ano ou depois, eu não vou poder culpar nada nem ninguém
nem fazer-me isto aconteceu, porque eu sei quais são os valores aqui. Eu sei. Sim, e agora que estás a falar de decisões difíceis, quero só aqui também reforçar. Eu lembro quando eu estava a fazer a primeira vez que eu fiz esta sessão, que depois a sessão dos valores é uma coisa que uma pessoa vai repetindo uma vez ou outra. Não é só uma vez, não é? Depois é preciso ir ali fazendo um refresh. Primeira vez que eu fiz isto, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não queria tomar decisão para já, porque há decisões que são difíceis. Sim. Às vezes E é abandonar as confortável amizades de adiar um anos, pouco. não é? Ou questões familiares, ambientes, coisas que tu sabes que deves abandonar, mas tu não estás pronta para o fazer já. Exato. E a pergunta que me fizeram foi, ok, tu não vais tomar essa decisão agora, até quando é que tu vais tomar essa decisão? Eu tive que colocar uma data até quando é que eu tomar essa decisão. Porque depois existe lá muito esta questão. Não, eu sei que eu tenho que fazer isto, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas eu agora não estou pronto. Agora não estou pronta. Está bem. Até quando é que tu vais te dar um timing para estares pronto? É muito Exatamente. importante nós termos esta consciência, porque senão nós vamos adiando. Quanto mais adiamos, mais a angústia surge. Quanto mais adiamos, mais a infelicidade surge, mais a incoerência surge. Porque lá está, Petra, tu já sabes qual é o valor que tu estás a ir contra em ti. E tu não Uhum, vais aguentar a pressão de estar a viver aquilo muito tempo, porque depois começa toda uma luta interna. Não só com a situação que estás a viver, mas contigo mesma. Porque tu dizes, carambas, eu já sei que isto está-me a causar aquilo. E agora falta só aquele bocadinho que pode ser gigante, que é o tomar a decisão. E uhum, estas coisas muito engraçadas que nós vivemos ao longo do processo de coaching. É que um coach, na verdade, o que é que ele faz? Nós não damos respostas às pessoas, nós ajudamos as pessoas a encontrar as suas respostas. E o que é que nós fazemos? Através de perguntas e sugestões, nós criamos ali uma série de metas. E lá está, uhum, entram as datas. E as pessoas conseguem tomar a ação de uma forma mais eficaz do que tanto sozinhas. Por isso uhum. é que existe um coach. Um coach existe para te guiar no seguimento de alguma coisa que tu queiras mudar ou de um Uhum, objetivo que tu tenhas. uhum, uhum. E a mim fez toda a diferença. A mim fez toda a diferença. E ainda foi quando que eu partilhei na história? Foi tipo há 2 dias, acho que foi na quarta-feira que eu tive uma sessão em que realmente trabalhámos os valores profissionais e que pá, fez-me tomar decisões no momento, fez-me para já entender, fez-me entender muito o meu percurso, fez-me entender muito o porquê que eu estou a fazer aquilo que eu estou a fazer e porquê que eu sinto tanta necessidade de dar, tanta necessidade de contribuir, porque realmente ali na hierarquização a contribuição é um valor que faz parte do Importante. meu top 8 valores, é um valor muito importante para mim. O altruísmo, o dar sem esperar nada em troca, e o contribuir e o dar é uma coisa que está ali muito. E não tinha tanta consciência disso, e foi através dessa sessão que eu ganhei consciência e percebi, ok, agora eu sei porque é que eu faço aquilo que eu faço, e também me ajudou a identificar coisas que eu valorizo, mas que eu não estou a viver na íntegra, e tu no mesmo momento tu consegues saber, ok, o que eu tenho que fazer para começar a viver este valor na íntegra? Eu tenho que fazer isto, isto e aquilo. Até quando é que eu vou fazer isto? E são coisas muito concretas, são coisas. E o que eu amo no coaching é isso, é que são coisas muito concretas, são coisas muito específicas que te ajudam realmente a ter uma linha orientadora do que é que tu tens que fazer. Ok, não estou a viver Sim. este valor na íntegra, ok, o que é que tu tens que fazer então? E é através de perguntas, porque não foi o meu Sim, coach sim. que me disse, tu tens que fazer isto. Fui eu que, ao ver que aquilo não estava a ser vivido na íntegra, disse, ok, é isto que eu Não tenho faz que fazer. sentido continuar. Exatamente. Exatamente, exatamente, exatamente. Porque no fundo é o que é que eu posso fazer para ir de encontro a sentir-me melhor, a sentir-me mais Uhum, leve, a ser mais feliz. uhum, Porque nós vamos ter sempre desafios na vida, nós vamos sempre conhecer pessoas desafiantes, vamos sempre ter conflitos. Agora, o que é importante é tu conheceres-te, tu saberes os teus valores e conseguires uhum. relacionar-te de outra forma. Exatamente, exatamente, exatamente. Oh Petra, estamos quase a terminar a nossa live e eu quero Nem dei relembrar conta. aqui, e eu quero, passa a voar, Mesmo. e eu quero relembrar aqui todas as pessoas que nós temos no nosso grupo Telegram. Temos o link na bio. O Telegram foi criado por mim e pela Petra exatamente com o objetivo de, durante 4 semanas, nós sermos as vossas coaches. Ok? Portanto, desfrutem, é gratuito. E se realmente vocês quiserem, vocês vão conseguir notar algumas transformações. Agora, cabe-vos a vós. Nós estamos a dar os nossos 50%. Se vocês só derem 10%, provavelmente não vão notar nada. Não se vão conhecer muito mais. Agora, se vocês derem 50%, tal como nós estamos a dar 50%, eu tenho a certeza que vocês vão descobrir
muita, muita, muita coisa interessante que pode mudar a vossa vida e mudar a forma como vocês se veem e como vocês se relacionam com as outras pessoas. Portanto, se tu até agora não entraste no grupo, ainda vais a tempo, estão lá os exercícios da semana anterior, Está lá dás tudo. um bocadinho ao chinelo e consegues apanhar a malta. Sim, Portanto, sim. aproveita. Entretanto, quero também dizer que para a semana vamos estar cá novamente às 7h30 e vamos falar de uma coisa que para mim também é surreal, que é crenças. Crenças não só limitantes, mas também crenças potenciadoras. Uhum. Identificação de crenças, nós entendermos o que é isto das crenças, como é que elas surgiram, como é que nós podemos olhar para elas de outra forma, o que é que nós podemos mudar nas nossas crenças que vão mudar o rumo da nossa vida e o nosso dia a dia. Uhum. Exatamente. Isso vai E ser o quero só nosso dar tema para aqui, a semana. sim, quero só dar aqui um acréscimo, que às vezes as pessoas pensam, mas eu não vou ter tempo para fazer os exercícios, mas eu não vou conseguir. Olha, há uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito. Estás a uma decisão de mudar a tua vida. Exatamente. Às vezes tu estás a um passo e é só fazer-te um clique para tu ver, ok, é isto. Ok? É isto que eu tenho que fazer, é por aqui que eu tenho que ir. Então, se tu tirares 15 minutos, 20 minutos da tua semana para te sentares e para investir em ti, em analisar os teus valores, em ver o que é que eu estou a valorizar, o que é que eu não estou a valorizar, em se calhar fazeres o exercício da semana passada, de autoconhecimento, ok, até que ponto é que eu me conheço, é que eu não me conheço. Às vezes tu tiras 15, 20 minutos para fazer isso, dá-te ali um clique e tu podes estar a uma decisão de mudar a tua vida. E Sim. isto não é balelas, isto não é filosofia, isto é mesmo verdade. Sim, sim. E sabes Isto é mesmo verdade. outra coisa, Petra, que é assim, para aquelas pessoas, e eu digo isto porque eu já estive nesse lugar, ok? Há algum tempo eu estive aí nesse lugar. Para aquelas pessoas que dizem assim, ok, eu estive aqui a ouvir a Diana e a Petra, isto até me faz algum sentido, mas eu não sei, dá trabalho, e começa assim aquele friozinho na barriga. Ok, isto é mesmo para ti. Porque repara, aquilo que nos causa desconforto é aquilo que tem o maior potencial de nos mudar e de nos transformar. E nada é por acaso. Todas as pessoas que passaram na outra live, que estão nesta live, não estão aqui por acaso. E com Uhum, certeza eu acredito muito, eu e tu acrescentamos algo a essa pessoa. Ou essa pessoa teve algum insight aqui a ouvir-nos. uhum, Agora, uhum. o que é que vale o conhecimento, o que é que vale o saber se tu não colocas em Sim. prática, se tu não Uhum, experimentas? Repara, uhum. cada vez que tu adias uma coisa que tu sabes que tens que fazer, tu estás simplesmente a negligenciar-te a ti mesma e a ti mesmo. Tu estás a dizer, isto não é assim tão importante para mim. E eu digo-te a ti, o mundo não dorme. As pessoas não param. As oportunidades e as possibilidades, elas estão aí 24 horas por dia. Vai do teu ponto de vista, da forma como tu vives, da forma como tu vês as coisas, da forma como tu queres as coisas, que te abre ou não possibilidades. Tu és simplesmente a pessoa mais importante da tua vida. E tu podes transformar a tua vida. Não vai ser ninguém que vai vir tocar a tua campainha e te vai trazer um envelope com tudo aquilo que tu queres e que tu sonhas. Uhum. És tu que tens de tomar a Exatamente. decisão de querer fazer alguma coisa. E há muito tempo Exatamente. atrás eu decidi baixar as minhas barreiras e dizer assim: o que é que eu tenho que fazer para ir no sentido da vida que eu quero e que me vai fazer feliz? Porque eu não estou feliz. E porque as minhas relações não são propriamente aquilo que eu desejava. Uhum, Então o que é que eu uhum, posso mudar? E a uhum, verdade é que a partir do momento que eu comecei a mudar, e estão aqui algumas pessoas, já passaram aqui algumas pessoas e agradeço nesta live que me conhecem e que eu tenho o prazer de ouvir dizer delas, Diana, a diferença que tu és de hoje para o que eras. E eu uhum. digo assim às pessoas: autoconhecimento, trabalhar em mim mesmo. Desconforto. Desconforto. Ir para aquela zona que nós não queremos ir. Uhum. É no desconforto que nós crescemos. Nós não crescemos na zona de conforto, nós crescemos na zona de desconforto. Então Portanto, coloca-te em ambientes de desconforto. sim, sim. Portanto, nada é por acaso. E ainda por cima hoje, quero só partilhar este bocadinho. Hoje é dia 10/10, é o portal 10/10. Eu adoro astrologia e sou muito curiosa nessas coisas. Tem a ver também com o meu signo e com o meu ascendente. Então, hoje é dia, sabem do quê? De semear.
de criar intenção, de definir metas. Então tu, que estiveste aqui connosco a ouvir esta live, faz uma coisa por ti. Mesmo que não queiras ir para o grupo Telegram, mesmo que não queiras fazer exercícios, pega numa folha de papel hoje e escreve aqui tudo aquilo que tu queres, tudo aquilo que te desejas e uma data para teres aquilo na tua vida. E eu te garanto que tu amanhã vais querer fazer alguma coisa neste sentido. Portanto, eu desafio-te a atrever-te a escrever aquilo que tu mais desejas e a colocar essa sementinha aqui na terra. Fechou, gente. Não há mais nada a dizer. Show! É isso. É isso. Estás a um passo. A um passo. Uma Obrigada, decisão. Petra, por estares E aqui. obrigada. Amanhã de manhã começam então os exercícios lá no Telegram para vocês descobrirem os vossos valores. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui e também a todas as pessoas que vão ouvir a nossa live nos próximos dias. Qualquer coisa, partilhem no grupo Telegram. Se não estiverem lá, se por algum motivo não quiserem entrar, têm o meu Instagram, têm o Instagram da Petra, comuniquem connosco. Ok? Nós estamos aqui para vos ajudar por mais 2 semanas. Por isso aproveita. Exatamente. Petra, obrigada. Obrigada eu. Hoje num ambiente diferente, para a semana já vou estar aqui num ambiente mais composto, mas é assim, a vida acontece assim no caminho e no processo. E muito obrigada. Flexibilidade. Um valor também muito importante, flexibilidade. Exatamente. Não temos que ser rígidos. Então, obrigada por estarem aqui e até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, Petra, até já. Tchau, tchau.